Aqui cabe dar uma paradinha para responder algumas questões que estão invadindo a internet. Jesus existiu como personagem histórico? A internet está sendo invadida por gente que tenta argumentar que o Salvador da humanidade, enviado e designado pelo Deus Todo-Poderoso, simplesmente não existe, que jamais existiu. Talvez um homem qualquer, envolvido em magia no primeiro século, que eles chamam de Jesus histórico. Desta maneira tentam convencer outros que já não existe salvação, que não existe Salvador, que não existe Deus. Eu vi um vídeo em que um professor disse que em Roma tinha muito pouca gente que sabia escrever. Entre os judeus e moradores das cidades em que Jesus andou, provavelmente nem tinha gente alfabetizada. Em outros vídeos eu vi que os livros do Novo Testamento só foram escritos décadas ou mais de 100 anos depois, que os escritores nem conheceram Jesus pessoalmente, que não temos registros claros de historiadores seculares, que não temos registros arqueológicos de Jesus, mas que um tal Jesus histórico talvez tenha existido. Vamos comentar rapidamente. Em Roma tinha muito pouca gente que sabia escrever. Que estranho essa afirmação. Mas muitas palestras de filósofos gregos são discutidos até hoje, inclusive em universidades. Baseados em que, se ninguém sabia ler naquele tempo? Que dizer dos registros de nascimentos? Os censos eram feitos como? A história de Roma é fundamentada em que? Outra afirmação. Entre os judeus e moradores das cidades em que Jesus andou, provavelmente nem tinha gente alfabetizada. Os antigos reis de Israel, 1000 anos antes de Jesus nascer, tinham que ler a lei diariamente e escrever uma cópia da lei durante todo o tempo de seu reinado, que muitas vezes durava o resto de sua vida. Davi escreveu centenas de salmos. Salomão falou mais de 1000 provérbios que foram registrados. Os levitas liam a lei de Deus em todos os congressos anuais, 3 vezes por ano, para a multidão de convidados. Esdras era um sacerdote, escriba e mestre da lei em Israel. O que fazia um escriba? Quem eram os soferins? Os soferins, ou escribas, viveram a partir dos dias de Esdras, e por cerca de 1000 anos, até os dias de Jesus. Eles eram os copistas das escrituras hebraicas, responsáveis por copiar, interpretar e ensinar as leis e textos sagrados. O que é interessante é que acharam escritos de pessoas de outras nações, como por exemplo, babilônicos antigos. Mas quando se fala dos judeus, aí eles acham que eram todos iletrados e analfabetos. Onde, na história do mundo antigo, fora os israelitas, onde tinha uma nação com centenas de professores que palestravam e liam a lei vigente para todo o povo 3 vezes por ano, e que tinham milhares de copistas da lei extremamente cuidadosos, a ponto de contarem palavras das páginas e letras de cada página, e rejeitarem a página, caso houvesse qualquer erro de cópia, e que o rei teria que escrever uma cópia da lei. Outra afirmação: os livros do Novo Testamento só foram escritos décadas ou 100 anos depois. Não existe nenhuma prova dessa afirmação, a não ser a ideia de que foram escritas profecias, e estas se cumpriram com detalhes em Jesus. Mas daí eles afirmam não devem ter sido escritos antes, mas somente depois do seu cumprimento. Ou que teriam inventado a história de Jesus. E por que falaram isso? Os livros do Novo Testamento foram escritos décadas depois, porque eles acham que os escritores nem conheciam Jesus pessoalmente. Mateus conheceu Jesus, sim. O médico e historiador Lucas fez extensa pesquisa, entrevistando inúmeras pessoas que andaram com Jesus, inclusive parentes de Jesus. João era apóstolo e, claro, que conheceu Jesus. Escreveu o Evangelho de Jesus, assim como também cartas e também o Apocalipse. Pessoas de todas as épocas poderiam escrever, mas aquelas que viveram no tempo de Jesus não poderiam. Por quê? Precisam haver registros externos, seculares da história de Jesus. E por que registros externos seriam mais confiáveis e registros dos que viveram com Jesus não seriam confiáveis? Há de lembrar que registros externos são fragmentos, o que se sabe, de fontes seculares, quer dizer, não da Bíblia, sobre as nações antigas, têm sido laboriosamente ajuntados de migalhas de informações obtidas em monumentos, tabuinhas de barro, cilindros, estelas e inscrições que, na verdade, glorificam seus imperadores de forma bastante irreais. Se um pedaço de barro escrito ou uma parede pintada com sinais é confiável para a história,
Que dizer da Bíblia? Um livro de história cheia de pormenores relevantes, já comprovada arqueologicamente inúmeras vezes. Mas os registros feitos pelos judeus, os evangelhos e outros registros contêm detalhes de toda a atuação de Jesus enquanto o Messias aqui na Terra. Mas ainda dizem, o Jesus histórico deve ter existido. Que história é essa de Jesus histórico? E se existiu um Jesus histórico, o que impede dele ter sido o mesmo Jesus descrito na Bíblia? Os demais salvadores da Bíblia, estes podem ter existido na história antiga de Israel. Mas Jesus, talvez somente Jesus histórico. Temos muito poucas informações históricas fora da Bíblia sobre Jesus. E por que deveria ter, se Jesus viveu em algumas cidadelas pequeninas, entre um povo totalmente insignificante, comparado aos gregos e ao vasto Império Romano? Não tinha televisão, não havia redes sociais, não tinha avião, não havia automóvel. E cartórios informatizados com livros de registros de documentos públicos ou cartas, títulos, escrituras, certidões. Quantos anos se passavam para que uma história pudesse chegar a um país vizinho? Mesmo os romanos nem tinham tantos registros assim. Se para acreditar em Jesus, temos que acreditar que personagens do passado teriam deixado registros vastos, então vamos à realidade. Sabe quem foi uma das figuras mais importantes da Palestina no tempo de Jesus? Foi Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. No entanto, não sabemos praticamente nada a respeito dele. O que sabemos é dos escritos de um judeu chamado Flávio Josefo, que sabia escrever, sim, algumas frases bem curtinhas de alguns outros historiadores. Temos os registros também da Bíblia. E temos meia dúzia de moedas achadas depois de 1960. No entanto, temos mais registros, mesmo escassos, de Pilatos do que todos os outros grandes personagens com importantes cargos daquela região. De Pilatos, temos poucos. Dos demais, quase nenhum registro. Quantos registros históricos temos de Sócrates? Sócrates é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental, e o seu método continua a ser usado até hoje em debates e discussões. O que temos de escritos são de seus alunos Platão e Xenofonte. Quando se questiona sua existência, defensores dizem que ele era um homem que se dedicava ao diálogo e à discussão, e não à escrita. E Jesus, por acaso, era escritor? E Pitágoras? Pitágoras existiu? Sabia que Pitágoras era filho do deus Apolo e voava. Onde estão registros sérios de sua existência? O fato é que existem vários personagens tidos como históricos, que tratamos como realmente tendo existido, mas que praticamente não existem registros históricos reais para comprovar. Não, mas Jesus não. Ele tem que ter registro externo para provar que ele existiu. É mesmo? Como poderá ver em diversos vídeos na internet, temos diversas citações sobre Jesus em escritos da época, comprovando que Jesus existiu. Mas pergunte-se agora, a Bíblia não é um registro histórico, detalhado inclusive, sobre a história de uma nação que circundava pelas principais potências mundiais da história da Terra? Isto significa que nós temos muito mais informações através da Bíblia, da história dos israelitas e do próprio Jesus, do que registros de muitos personagens importantes da história externa, da história secular, de muitos reis e de nações antigas da história. Uma história contada com detalhes, com vitórias, com derrotas, com virtudes, mas também com falhas e pecados e fraquezas. Por que alguém iria escrever sobre as próprias falhas? Se poderia mentir sobre as mesmas, como faziam as potências do passado? Como os salvadores do passado eram líderes, quando estava para aparecer Jesus, os judeus tinham uma expectativa de que viria um Messias poderoso, que iria reinar sobre os judeus, que assim como aqueles salvadores do passado, Jesus seria um grande líder político. E eles nos contam que veio daí um homem muito sábio, mas um homem desarmado, avesso à política, e que foi simplesmente assassinado. Mas, se fosse para mentir, não inventariam uma história de um herói nacional, e não de um homem que apanhou, foi traído e morto. Professor historiador disse que não tinha pessoas que soubessem ler na Judéia? Quem então escreveu a Bíblia? E as milhões de cópias feitas durante séculos antes de Jesus, quem as fazia? Os mais antigos documentos escritos da história.
Existem contratos imobiliários de terras da Suméria, terra de origem de Abraão, cuja formalização foi feita em uma espécie de pele animal datada de 3.500 anos antes de Cristo. A primeira escritura pública registrada em um livro aconteceu há uns 2.000 anos antes de Cristo. Foi uma compra e venda que está escrita na Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 23. No relato bíblico, Abraão compra o campo de Macpela, na terra de Canaã, para sepultar sua esposa Sara. Então, a primeira compra e venda registrada em um livro foi um terreno. A Bíblia, em várias passagens, cita o papel dos escribas, incumbidos da redação e organização dos negócios da antiguidade. Os hebreus possuíam os escribas do rei, da lei, do Estado e do povo. Moisés foi criado por 40 anos no Egito, como príncipe, tendo acesso a todo o conhecimento disponível. Os egípcios do Império Antigo e do Império Médio, entre 3.100 a 1.770 anos antes de Cristo, possuíam uma forma documental, conhecida como documento caseiro, que servia para regulamentar os acordos entre as partes. Após a lavratura, o escriba mencionava o nome de 3 testemunhas. O documento então era conduzido a um sacerdote, que colava um selo de encerramento. 1000 anos antes de Jesus nascer. Davi escreveu centenas de salmos, e como rei, tinha a obrigação de ler a lei todos os dias e escrever uma cópia dela. Profetas escreveram centenas de páginas sobre muitos assuntos. Uns 650 anos antes de Jesus, Jeremias, o profeta, estava preso e a cidade de Jerusalém estava sob cerco babilônico. Deus instruiu Jeremias a comprar um campo de seu primo, apesar da situação desfavorável. O profeta recebe instrução divina para guardar os documentos da compra, indicando que a terra ainda seria valorizada e comprada no futuro. Os vasos de barro forneciam proteção e preservação das escrituras por um longo período. O ato de compra e a preservação do documento demonstram a confiança na promessa de Deus de que a terra retornaria ao seu povo. Os manuscritos do Mar Morto, ou rolos do Mar Morto, são uma coleção de centenas de textos e fragmentos de textos encontrados em cavernas de Qumran, no Mar Morto, no fim da década de 1940 e durante a década de 1950. Foram compilados por uma doutrina de judeus conhecida como essênios, que viveram em Qumran do século II a.C. até aproximadamente o ano 70. E quem teria escrito tantos textos? Inclusive ali tinha muitas partes da Bíblia. A escrita e envio de cartas oficiais, comerciais e até pessoais era um meio de comunicação amplamente usado nos tempos antigos, no chamado Antigo Testamento. Sim, havia correios, desde os primórdios, especificamente para documentos oficiais. Na tela, vários textos que mostram isto. Escritores do Novo Testamento sabiam ler e escrever. Vamos aos escritores da história de Jesus. Mateus era cobrador de impostos e conviveu com Jesus, sim. Poderia um cobrador de impostos não saber ler e escrever? Como ele registrava seu trabalho diário? Lucas escreveu um dos evangelhos de Jesus uns 20 e poucos anos depois da morte de Jesus. As pessoas que viram Jesus, que andavam com Jesus, estavam vivas. Lucas escreveu também o impressionante livro de Atos dos Apóstolos, aclamado como uma obra-prima de precisão histórica. Este livro contém mais de 190 dados históricos e arqueológicos. Dados como a existência de cidades, nome destas cidades, nome de políticos influentes da época e termos em uso comum na língua daquele tempo. O livro de Atos possui referência a 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo e 95 pessoas, entre elas autoridades. Lucas era médico. Por acaso o médico Lucas não sabia ler e escrever? Considerando como verdade real que Deus criou os idiomas e habilitou pessoas a falarem diversas línguas de uma hora para outra, não seria ele capaz de providenciar que aprendessem a escrever e a falar em idiomas diferentes em Pentecostes? Veja a maneira de Lucas começar sua narrativa sobre Jesus. Ora, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, e Herodes sendo o tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e da região de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus até João, filho de Zacarias, no deserto. E quem era Zacarias? Lucas identifica: nos dias de Herodes, rei da Judeia,
havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abias, e sua esposa era das filhas de Arão, e o seu nome era Elizabeth. Lucas 1:5. Esses, na verdade, foram os pais de João Batista. Notou as referências? Poderiam ser informações inventadas. Claro que não. A arqueologia já comprovou a existência de todos eles. O apóstolo Paulo era fariseu, foi criado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, que é considerado um dos maiores professores nos anais do judaísmo. Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu o quê? Pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, ou seja, com estas cartas escritas, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Atos 9:1 e 2. A maior parte do Novo Testamento não era de livros, originalmente, mas cartas escritas por diversas pessoas como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, Tiago e outros. Tiago, irmão de Jesus. Dos 27 livros, 4 são evangelhos sobre a vida de Jesus. 1 é um registro histórico dos cristãos, e 22 são compostos de cartas. Estas foram escritas desde uma década após a morte de Jesus, até o início dos anos 100. Estas cartas foram escritas para milhões de pessoas, para israelitas e para pessoas de diversas nações ao redor, e costumeiramente eram lidas em congregações, onde havia ajuntamento de pessoas. Quem as lia pode ter certeza que havia muitos escritores e leitores envolvidos. A Bíblia é perfeitamente confiável. Teste para ver. Quando a gente começa a estudar mais profundamente a Bíblia, começa a perceber uma harmonia impressionante dentro da Bíblia. São muitos livros escritos em lugares diferentes, em tempos diferentes, por pessoas diferentes. A Bíblia é uma verdadeira biblioteca. Pessoas de muitas profissões, algumas muito intelectuais, algumas muito simples. Quando sentimos que há uma harmonia tão grande em assuntos complexos, simplesmente vemos a assinatura do verdadeiro Deus nela. A Bíblia fornece uma história extraordinariamente coerente e pormenorizada, que se estende por 4.000 anos. O que especialmente distingue o registro bíblico dos registros contemporâneos das nações é o senso do tempo, do passado e do presente, mas também do futuro, que permeia suas páginas. Os milagres começam a ser possíveis, e pessoas que nem se conheciam puderam contar histórias, cada uma acrescentando detalhes, sem nem saber a história toda. Cada um dos escritores escreveu uma pequena parte de um programa completo de governo divino, que produzirá a salvação da humanidade. Cada um escreveu esta pequena parte sem entender o que estava escrevendo. Foi só quando foram ajuntados todos os livros que deu para entender o todo. Depois de a Bíblia estar completa, conseguimos entender o programa de governo e da salvação que este governo trará de maneira completa. Muitos detalhes ainda estamos descobrindo. Assista ao vídeo 9, cujo tema é A Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, como interpretar. Eu confio na Bíblia por muitas razões. Quando ela conta histórias que a arqueologia dos ateus duvidou muitas vezes, acabaram descobrindo que ela estava certa. Quando ela fala de algum ponto ou algum evento científico, mesmo daqueles que envolvem o espaço ou elementos na Terra, ela bate certinho com o conhecimento atual. Por exemplo, quando diz que o ser humano veio do pó da Terra. Quem falou para aquelas pessoas de milhares de anos atrás? Quem disse a elas que a Terra estava suspensa sobre o nada? Os israelitas tiveram inúmeros salvadores reais. Eles prefiguraram ou foram uma amostra do que faria o Salvador da humanidade, que nasceria como humano, morreria, seria ressuscitado para voltar aos céus. Agora, duvida-se de ele ter existido. O Jesus histórico existiu, mas o ser que habitava os céus antes de vir para a terra e depois voltou para lá, simplesmente não tem provas que existiu. Não se deixe enganar. Vimos no vídeo que ateus tentam destruir nossa fé em Deus e em seu Salvador Jesus. Tentam apresentar supostas provas de que Jesus nunca teria existido, como a Bíblia descreve. Ora, se Jesus não existiu, ou se foi apenas um homem comum, então não há salvação.
Mas a nossa fé é totalmente baseada nos ensinos de Jesus e no fato de seu Pai, Jeová, o Supremo Deus, ter ressuscitado Jesus e elevado a Salvador nosso. Veja a maneira do apóstolo Paulo raciocinar. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã, ou seja, inútil, a nossa fé. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 1 Coríntios 15, versículo 15 e 16. A salvação só seria possível se bilhões de pessoas que viveram na Terra e já morreram em milhares de anos pudessem voltar a viver. Se Jesus não ressuscitou, se Jesus Cristo não existiu, então a possibilidade da ressurreição das pessoas também não existe, e a salvação seria apenas delírio humano. É isto que o sistema de Satanás e os ateus querem que você pense. No entanto, o apóstolo Paulo assevera que, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12 apóstolos. E ainda notem, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim. 1 Coríntios 15, 3 até o 8. Vamos destacar essa frase, que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos, e que estes irmãos ainda estavam vivos quando o apóstolo Paulo escreveu isto. Outra armadilha que Satanás usa são as fake news sobre Jesus. Mostram Jesus muitas vezes como um homem branco de olhos azuis, e na morte, em sofrimento numa cruz, como um coitado desmilinguido e sangrando. Outras vezes, mostra delicado, com cabelos compridos e com olhar de piedade. Muitas vezes com um halo, ou seja, uma auréola, acima da cabeça. É razoável que uma família que perdeu um membro da família em um assalto tire um dia por ano para reconstituir a cena do crime, para lembrar do ocorrido. É razoável que uma família que perdeu um membro da família em um assalto passe a usar a arma do crime pendurada no pescoço, algumas vezes até com a imagem do parente assassinado. Precisamos sim lembrar da morte de Jesus, mas o próprio Jesus estabeleceu a maneira correta de se fazer isso anualmente. E o objetivo é fazermos uma reflexão da importância da morte e ressurreição de Jesus para o cumprimento dos propósitos do Pai de Jesus, que justamente inclui a salvação através da ressurreição de bilhões de pessoas. Jesus foi representado na Bíblia como cavalgando um cavalo branco de guerra, junto com seus anjos, em Apocalipse 19, 15 e 16. Coitado, desmilinguido e sangrando. Não! Jesus agora é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em relação aos assuntos da terra. Um menino recém-nascido e indefeso? Não! Um rei poderoso, o mais poderoso da terra. Muito mais do que qualquer ser humano poderoso. Veja outras fake news. Jesus não era loiro, nem tinha olhos azuis, mas era um judeu como os demais judeus de sua época. E eles nunca foram claros de olhos azuis. Jesus não era delicado. Aliás, como carpinteiro, poderia ser um homem forte em forma. Pense em um homem carregando fardos de madeira, serrando, fazendo encaixes na madeira, transportando os produtos prontos. Os móveis não eram como os móveis de hoje, finos e leves. Não, eram de madeira bruta, pesada. Jesus tinha cabelos compridos. Claro que não. Jesus não tinha cabelos compridos, nem era delicado. Quanto ao halo ou auréola, isto certamente não é da Bíblia, mas da adoração do Deus Sol, lá do tempo do Deus Ra, o Deus Sol egípcio. Então, disse Jesus, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra então baterão no peito de pesar, e verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, 30 e Marcos 13, 26. Também Marcos 14, 62. Como que pessoas de toda a terra verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu. O vídeo 16 explica com detalhes na parte final daquele vídeo. O apóstolo Paulo, profundo conhecedor dos propósitos de Jeová Deus, foi usado por Jesus, sob o comando de Jeová Deus, o Pai de Jesus, para explicar muitas coisas sobre a salvação da humanidade. Não teremos tempo nesse vídeo para entrar nesse assunto, ou seja, de como funciona o resgate e a salvação da humanidade. Mas vamos nos ater às explicações de Paulo
inspirado pelo verdadeiro Deus, sobre quem é nosso Salvador. Agora pense, o fariseu Saulo, ou o apóstolo Paulo, um homem que antes perseguia os cristãos, de repente deixa de persegui-los e se torna um missionário cristão. Os fariseus eram pessoas de poder e influência e levavam uma vida abastada. Eles estavam intimamente ligados à liderança das sinagogas, ao seu culto e também a escolas. Eles também participavam como um grupo importante do Sinédrio, a suprema corte religiosa e política do judaísmo da época. Eram uma seita de grande influência em Israel devido ao ensino religioso e político. Foi o apóstolo Paulo que andou junto com as pessoas que conheciam Jesus. Andou junto com os parentes de Jesus após a sua morte e ressurreição. Foi o apóstolo Paulo que disse que havia mais de 500 pessoas que testemunharam que Jesus tinha sido ressuscitado. Agora pense, um homem que perseguia os cristãos, de repente deixa de persegui-los e se torna um missionário cristão. Quando que um homem de poderes se humilha em reconhecer aqueles a quem perseguia, agora como sendo justos, e se junta a eles? E a vergonha de se admitir isso? O que teria acontecido? Aquele que perseguia se dispôs a ser perseguido, apedrejado, passar necessidades físicas e ficar preso por anos. Somente algo muito marcante poderia ter acontecido. O apóstolo Paulo esclarece tudo sobre quem é nosso Salvador. Quem foi o apóstolo Paulo? Eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos, escrevo esta carta, com todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Que Deus, o Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Gálatas 1, do 1 até o 3. Segundo a versão católica, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade e chamado de Deus. 1 Coríntios 1, 1. O apóstolo Paulo foi nomeado pelo próprio Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus. Então, Paulo recebeu de Deus o Pai a incumbência de pregar. Mas quem apareceu para Paulo foi Jesus, já ressuscitado, conforme Atos 9, 4 e 5. E depois do 15 até o 17. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo esta carta. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhe sua mensagem completa. Colossenses 1, 1 e também o 25. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e do Cristo Jesus, nossa esperança. 1 Timóteo 1, 1. Está bastante claro que Paulo foi um apóstolo designado por Deus, mas Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para conversar com o apóstolo e designá-lo para uma missão, para uma obra. Paulo era apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. A palavra apóstolo, em grego, significa enviado. Também o apóstolo Paulo foi apóstolo de Jesus Cristo, mas pelo mandato de Deus, nosso Salvador, disse ele. Assim como Jeová Deus também orientou Moisés, para que usasse Arão como porta-voz. Agora, Jeová orientou seu Filho Jesus Cristo para usar Paulo como porta-voz e como enviado, ou como apóstolo, para pregar às nações. Paulo era profundo conhecedor das Sagradas Escrituras hebraicas, sabia de como e quantas vezes o grandioso Salvador, Jeová Deus, enviou salvadores durante a história da humanidade. Algumas vezes ele fala de Deus, o Salvador, no caso Deus, o Pai. Outras vezes fala do Filho, Jesus, como sendo o Salvador. Quem é o Salvador da humanidade? Segundo Paulo. Eu, Paulo, escravo de Deus, quer dizer, de Jeová, e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus, quer dizer, Jeová, escolheu, e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna, que Deus, que é Jeová, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Quando o texto diz, essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna, que Deus, Jeová, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos, se refere a textos como estes. As promessas que davam esperanças de vida eterna. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os transgressores serão exterminados dela. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Provérbios 2, 21 e 22.
A terra permanece para sempre. Eclesiastes 1:4. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Salmo 37:29. Essas foram promessas que davam a esperança da vida eterna, que os ímpios serão arrancados da terra, que os retos habitarão a terra, porque a terra permanece para sempre, que os justos possuirão a terra para sempre. E agora, no devido tempo, ele revelou esta mensagem que anunciamos a todos. Por ordem de Deus, nosso Salvador, fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé que compartilhamos. Que Deus, ou seja, Jeová, que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe deem graça e paz. Tito 1, 3 e 4. Observou? Paulo fala de Deus, nosso Salvador, e logo em seguida, Paulo fala também de Jesus Cristo, nosso Salvador. Paulo escreve, por ordem de Deus, Jeová, nosso Salvador, e depois escreve que Deus, o Pai, aquele que ele acabou de chamar de Salvador, e Cristo Jesus, nosso Salvador. Portanto, Paulo aplica o termo Salvador tanto a Deus como a Jesus, seu Filho. Jamais Paulo deu a entender que são a mesma pessoa, ou que sejam o mesmo Deus, ou coisa parecida. Mas Paulo fala de Deus. Paulo também fala de Jesus. Mas os dois são salvadores, assim como também a Bíblia fala de Moisés como salvador, ou quantos outros salvadores, mas que foram usados por Deus. Jesus recebe treinamento intenso. Mas, quando a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, se manifestaram, ele salvou-nos, não por causa dos atos justos que houvéssemos praticado, mas porque, por sua misericórdia, fomos lavados pelo poder regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele ricamente derramou sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito 3, 4 até o 6. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo diz quanto à bondade e o amor de Deus, que é nosso Salvador, e depois diz, por meio de Jesus Cristo, que também é nosso Salvador. Jamais Paulo deu a entender que são a mesma pessoa, ou que sejam o mesmo Deus, ou coisa parecida. Mas Paulo fala de Deus. Paulo também fala de Jesus. Mas os dois são salvadores, assim como também a Bíblia fala de Moisés como salvador, ou quantos outros salvadores, mas que foram usados por Deus. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Hebreus 2:10. Aquele, para quem são todas as coisas, é Deus, Jeová, o Pai de Jesus. Ele consagrou por aflições o príncipe da salvação deles, Jesus, seu Filho. E era justo e conveniente que Deus, que fez todas as coisas para sua própria glória, permitisse que Jesus sofresse. Sofrimento fez de Jesus um líder perfeito, na Bíblia viva. Noutra versão, é por isso que foi necessário que Deus, por meio de sofrimento, aperfeiçoasse aquele que guiaria seus filhos para a salvação. Então temos claramente dois personagens neste texto. Deus, o Pai, Jeová. E também temos Jesus, seu Filho. Assim como Deus fez com salvadores antigos, sim, Jeová deu-lhes treinamento intenso, como fez com Moisés, com Davi, com Gideão. Agora, Jeová achou necessário que seu filho passasse por sofrimentos intensos e assim fosse aperfeiçoado, para então se tornar o Salvador da humanidade. Como diz na Bíblia viva, esse sofrimento fez de Jesus um líder perfeito. E na outra versão, por meio de sofrimento, aperfeiçoasse aquele, ou seja, Jesus, que guiaria seus filhos para a salvação. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Paulo ainda nos esclarece mais. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo.
A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graças e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a nossa fé. Romanos 1, do 1 ao 8. Observou no início do texto que Deus, Jeová Deus, prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu Filho, que ele enviaria seu Filho. Depois diz graças e paz de Deus, nosso Pai, quer dizer de Jeová, e do Senhor Jesus Cristo. Então Deus havia prometido, o Pai, Jeová, prometido que enviaria seu Filho, que treinaria seu Filho, e que seu Filho seria usado como Salvador da humanidade. Paulo ainda escreveu a Timóteo, porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 1 Timóteo 2, do 3 até o 6. Nada mudou. O mesmo Deus, Jeová, que trouxe muitos salvadores, que deu poderes, deu treinamento, deu todas as condições para aqueles homens servirem como servos de Deus e salvadores do povo, agora trouxe seu Filho Jesus Cristo para uma salvação definitiva da humanidade. Então, Jeová Deus, o Pai, estava mais uma vez trabalhando em equipe para a salvação da humanidade. Jesus é o principal membro da equipe de Jeová. Nesses textos, Paulo fala de Jeová Deus como Salvador e do papel de Jesus em prover o resgate para a salvação da humanidade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, agora nós temos uma equipe novamente em ação. Porque Jeová chamou a Jesus, treinou Jesus, mas depois de ressuscitar Jesus Cristo, agora estava trazendo o apóstolo Paulo e um grande número de outros discípulos de Jesus para pregar sobre o reino de Deus, pregar sobre a salvação. Porque a bondade merecida de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todo tipo de pessoas. Tito 2:11. E quem produziria a salvação? Jeová Deus. E quem executaria diversas tarefas? Jesus, seu Filho, e a equipe de Jeová. Então, o apóstolo Paulo também fazia parte da equipe de Jeová. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo esta carta. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhe sua mensagem completa. Colossenses 1:1 e também o 25. A equipe de Jeová divulga a salvação através do reino de Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Atos 4:31. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Atos 6:7. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Assim que o povo ouviu Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Atos 8:5. Então foi assim no dilúvio, quando Noé foi usado para informar sobre a salvação. Foi assim com Moisés, que informou sempre o que haveria de acontecer e fez sinais e maravilhas para comprovar que era de origem divina. Foi assim no primeiro século, e até hoje se prega o reino e a salvação. Desta vez com maiores detalhes, porque será a salvação definitiva. Deus sempre faz questão de informar antes tudo o que é possível, antes de acontecer. Para isso, ele usa membros humanos de sua equipe. Você pode se voluntariar para fazer parte dessa equipe. Primeiro tem que aprender todos os detalhes disponíveis sobre o assunto, depois espalhar, conversar, ajudar pessoas a entenderem o que vai acontecer e o que será esta salvação para a humanidade. Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: vemos que Deus deu aos gentios, ou seja, não judeus,
o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição, depois da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, a Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até a Antioquia, começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Atos 11, 18 ao 21. A boa nova de Deus estava se espalhando rapidamente, e havia muitos novos crentes. Atos 12, 24. Um vislumbre da salvação após tudo consumado.